Saudações a todos. Boa noite aí, galera. Obrigado. Eu sinto assim a felicidade de estar falando com vocês, né? E mais um tema muito importante. E por isso eu já convido aí o pessoal, a galera que estiver assistindo também, para poder deixar a sua inscrição, tá? Se inscrever no canal aí, um pouco de tudo, deixar o seu like e entrar na sala de bate-papo também, se for possível, né, o pessoal participar com nós futuramente, porque é um tema palpitante, a causa dos maus tratos da natureza. E é o que a gente está assistindo aí mundo lá fora, essa rebordosa, né? Essa avalanche Verdade. de desastres e hecatombes ecológicos, mas que para muitas pessoas, como eu estava conversando com o Sérgio aqui, é uma questão que tem a mão do homem, né, alterando o clima da natureza. E, na verdade, a gente está comentando, né, Sérgio, que Exato. é o contrário. Na verdade, é uma força da natureza que sobrepõe ao homem sempre, e a todo instante, a todo momento. Né? Correto aí? Verdade. Correto. Está ouvindo direitinho? Tô Sim. tranquilo. É isso mesmo. É verdade. Então, a natureza, ela que coloca na mente das pessoas para elas fazerem isso ou aquilo, não é? Através das ferramentas que o homem está usando, que é o pensamento e a imaginação. Então, a natureza atua nesse setor, né, da intuição, né, da inspiração, e o homem vai construindo artifícios que vai poluindo cada vez mais. Claro. Né? E é uma consequência do livre-arbítrio tomado desde o princípio, né? E a natureza permitiu para que o homem chegasse à conclusão que, dessa forma, com esse livre-arbítrio, fazendo suas vontades, ele vai se autodestruir. Isso. Então, é necessário que ela alerte o ser humano que está vivendo artificialmente e não tem condições de perceber como consertar o mundo, como tornar o mundo melhor. Então, ela usa as hecatombes para terminar com aquela casa velha, o pensamento, e construir uma casa nova, que é agora uma era nova, o raciocínio. Isso aí. Bem definido. Então, Verdade. é esse ponto aí. E o Nostradamus, a 1500, né? Pois não. Só para abrilhantar mais aí, boa noite para vocês também, viu, meus irmãos? Foi um prazer estar aqui, a convite. Boa noite, querido. Né, eu estou sentindo muito bem aqui. Eu acho que é um tema muito interessante. Pois não. E é muito abrangente esse assunto, né? Porque a gente percebe, né, nas leituras do livro Universo e Encanto, que é a nossa proposta aqui, né, divulgá-lo, né, essa obra aí transcendental, que o autor, o racional superior, ele revela, né, ele mostra a situação, né, desse cenário todo aí de desequilíbrio financeiro, moral, físico, né, e essas hecatombes também que estão acontecendo. Aí a gente vai aprendendo que tudo é um excesso, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas fomos o excesso, né? Então você cria, né? O homem cria, o homem tem o dom de conduzir, né? Ele próprio, né? Na sua natureza, na sua condição que foi dada para ele, e ele se perdeu, né? Se perdeu com esse com esse montuário, com esse monte de coisas desnecessárias, né? E a gente está vendo isso na obra, né? A gente está revendo isso na obra Universo Encanto. O conteúdo ele vai mostrando para nós essa maneira
essa maneira é a maneira que está sendo aí esse cenário totalmente desumano, desrespeitoso com a natureza, né? O ser humano, eu até vi uma entrevista, achei muito interessante, uma entrevista, até foi do Gilberto Gil ontem, só para abrilhantar mais aqui, Ilustrar. ele comentando que os seres, né, da natureza, né, do desequilíbrio, o que acontecendo, está acontecendo isso tudo, né? E, e não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem, Não, porque não sabe. nós vivemos num encanto, né? Isso. Ilusão. Encanto. Então, o homem se perdeu nesse amaralhado de coisas aí que É, foi construído por ele mesmo. E a não, obra, Verdade. ela deixa claro, né? Ela orienta, mostra, dá dica, né? A obra Universo de Canto, e com isso você vai se libertando, fazendo seus nós. claro, E com isso a sua Isso. visão, ela vai sendo mais ampliada, mais atualizada. E você percebe Verdade. que o que está acontecendo hoje não é natural, né? Não é coisa assim, porque está se perdendo muitas não é. vidas, né? Enchentes, terremotos, epidemias, né? O homem se perdeu por ele próprio, né? Ele próprio se perdeu nesse emaranhado todo. Então, Claro. o que a obra está proporcionando, né? O Universo de Canto, ele proporciona esse retorno, né, cara? Essa volta aí ao natural, ao simples, Isso. né? Natural. Ao O, humilde. o, Então, são coisas que foram esquecidas, né? claro. Esquecidos. Eu, eu, Completamente. eu, eu gostaria até de dizer também, João, assim, porque nós temos que ser, de certa forma, realmente abrangentes, realistas e menos comoventes, né? Menos sentimentais em relação a isso, menos emocionais em relação ao que está acontecendo, mas ser mais racionais. Mas não no sentido racional da indiferença, da frieza, ser racional, como eles impugnam o sentido da palavra racional, denotando ela somente a questão da razão. Mas, na verdade, o sentido da palavra racional, é, dentro dessa obra aqui, dessa cultura, do livro Universo dos Encantos, né, vou deixar aqui para o pessoal dar uma olhada aí, o sentido da palavra racional denota uma conclusão específica da obra, né? Significa pureza, limpeza e perfeição. Mas o que esse conhecimento agrega é uma realidade contundente dentro de uma necessidade urgente. Porque o que nós estamos assistindo hoje no mundo é um desencontro, né, entre o pensamento e esse raciocínio. Porque um está perdido. Um que está perdido, que é o próprio pensamento, ele está totalmente perdido. O pensador, ele está diante do maior desafio da sua própria existência, que é encontrar respostas para as questões urgentes da sua própria necessidade, da sua sobrevivência. E a todo momento, ele além de não ter essa resposta, ele passa a ser vítima do próprio pensamento, aonde esse mesmo ser caniço, pensante, que é o homem, ele carrega dentro de si, na sua cabeça, né, essa parte divina do cérebro, o dono da vida, a parte que vai responder, que vai dar a ele o direito de ele conhecer a sua natureza de ser e essa natureza que está aí. Então, o mais importante para nós hoje, que quando a gente está aqui demonstrando dentro de um tema que é a causa dos maus tratos da natureza, é mostrar para ele que natureza é essa. Qual que é essa natureza? Vamos mostrar para eles aqui o seguinte. Eu gostaria que vocês dessem mais atenção aqui, e quem for assistir também. Ô João, eu tenho um vídeo aqui só para você ter uma palhinha. Olha que bacana, cara.
para concluir isso que você acabou de falar aí, João, porque as evidências estão realmente dentro do sentido colocado por você também. Então, eu vou localizar aqui, já vou colocar o vídeo já, só para o pessoal analisar aí a realidade dos fatos. Hoje nós estamos assistindo na televisão uma força da natureza congelante. Está congelando o cérebro do pensador. 40 graus abaixo de zero. E por que isso está acontecendo? Para muitos é o fim do mundo, é os sinais do fim dos tempos. E, como citou o Sérgio aí, sobre as profecias de Nostradamus, de forma muito interessante. E está incluída essa profecia no livro Universo de Encanto. Está aqui, ó, de forma bem interessante. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui que o porquê que muitas das vezes nem a própria fé, a crença e a esperança tem capacidade suficiente para resolver as questões sobrenaturais. Porque se tivesse, não seriam vítimas disso. Então, eu vou colocar assim, com atenção. Meu Deus, está acontecendo uma tempestade aqui muito forte, gente! Meu Deus, está derrubando todas as barracas em Brasília! Meu Deus, as pessoas estão orando nesse momento aqui, clamando o nome do Senhor! Meu Deus do céu, tudo está caindo, caiu ali! Até as pessoas... Meu Deus, vai cair a barraca que a gente está aqui, que é a cozinha! Gente, está caindo todas as pessoas! Das barracas, gente. Crianças, tem idosos. Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus, tenha misericórdia do seu povo, porque as pessoas estão aqui segurando a barraca para não cair. Aqui a barraca já caiu as outras barracas que estavam aqui. Meu Deus do céu. Bom, viram aí, galera? Realmente. Impactante. A fé não é... a fé não dá conta de parar a vontade da natureza. Não dá, então, as religiões fazem o que podem. As filosofias também fazem, socialismo, o capitalismo, o comunismo, fazem o que podem, mas não tem a solução. A ciência faz o que pode. A ciência luta muito, né, no seu artifício. E as políticas, né, com as formas de governo, os regimes de governo, seja absoluto, parlamentarismo, republicano, nenhum tem a solução para o equilíbrio da humanidade. Porque existe a ambição. Todo ser humano ambiciona ganhar mais e mais, e ele é insaciável. Então, ocorre o desequilíbrio social. E no mundo ocorre muita poluição por causa da ambição e da vaidade de ser o melhor, de ser o campeão em cima dos outros, não é? Que é uma soberbia, uma vaidade soberba. Então, são esses defeitos do ser humano que a natureza quer melhorar, quer consertar a personalidade do ser humano. Então, ela traz essas hecatombes para evoluir a humanidade, dizendo que o pensamento não equilibra mais ninguém, que a fase e a era do pensamento já passou, desde Platão com as filosofias até hoje. Já o ser humano está construindo agora muita poluição e química que está se autodestruindo. Então a natureza está dando o seguinte recado: se vocês continuarem assim, com o pensamento, com os artifícios, vocês vão se autodestruir. Então, eu preciso avisar a vocês, através desses desastres naturais, que
estamos mudando para uma fase mais evoluída, para vocês não se autodestruírem, né? Então, é esse o recado das hecatombes. E aí, João, o que você tem para dizer aí, Guerreiro? Eu vejo lá também, eu vi também, percebi aí, esse vídeo é muito interessante, porque pegou todo desprevenido, né? Realmente. Ninguém estava esperando aquela... o que está acontecendo atual, né, gente? A gente tem que... É verdade. Esse quadro aí foi muito interessante, porque você começa a observar que a natureza, né, esse todo com essas hecatombes, esse desequilíbrio todo, e tá todo mundo pegando todo mundo de surpresa, né? Ninguém está dando conta mais, né? Aí entra questões, né, financeira, política, religiosa, então sem saber o que pode fazer, né? E acho interessante que a gente essas observações para reflexão, porque a gente começa a se indagar, né? Questionar por que está acontecendo isso tudo, por que eles, né? Se há um querer ali, uma melhora, mas a natureza mostra que não é essa melhora que eles estão querendo, né? Então a gente começa a observar, a fazer essas reflexões, né? Inclusive dentro da obra, né? Claro. O autor chama atenção que tudo foi necessário um certo tempo, só que a natureza ela é de evolução, ela é uma transcendência, e quem está preocupado, né, ligando a ela, buscando esse entendimento, ela com certeza não para, mas aqueles que estão nessa situação de busca por outras situações, né, religiosa, política, não dá conta mais, é pego de surpresa, né? Como aconteceu, eu achei bacana esse vídeo aí que põe para refletir, né? A gente reflete sobre isso, porque é a situação que você está ali totalmente desprovido de nada, né? Você está na barra, o pessoal estava orando, pedindo a Deus, gritando, né? Da marraca, cara. Os caras estão ali. Aquela coisa, salve os que puder, né? Verdade, se puder. Aí, João, concluindo exatamente o que foi dito aí, a expectativa, ou seja, do pensamento do pensador é a de todos, na verdade, né? É encontrar uma saída urgente para as questões urgentes pela qual a humanidade vem numa forca total. Ela está até aqui, cara, porque tudo que você acreditava como forma de proteção nunca resolveu nada para ninguém, cara. Nunca. Crença, fé, esperança, isso nunca resolveu nada para ninguém. Então, uma das questões que eu mais abordo é exatamente isso. Porque quando você pega uma força que é infinitamente superior a tudo que o homem sempre acreditou como forma de proteção, e isso não resolve, isso joga por terra todo um aparato, né, que se tinha em forma de alusão, na verdade, em cima disso. Agora, como você coloca sobre essa questão do livro Universo de Encanto, né? Eu acho que as pessoas deveriam estar mais abertas ao conhecimento, né? As pessoas precisam estar mais abertas ao conhecimento. Elas precisam estar voltadas para a informação. Informação é tudo hoje no mundo. O que gira o mundo é informação, é o conhecimento, certo? E quando você tem um prato literário que inclui uma informação transcendental, cosmológica, ela possibilita o ser humano a ter uma conquista soberanamente superior. Que conquista é essa? De uma informação que desafia a ciência, desafia a religião, a filosofia. Porque não é o desafio da vaidade, nem o desafio dos conflitos de ideias, mas é o desafio da informação. Porque o livro Universo de Encanto, ele leva a informação que é exatamente a informação
que o homem impugna o tempo a todo momento. Se de um lado você tem uma ciência que procura, mas quando você apresenta para ele a informação, é o que você acabou de falar aí, o Sérgio também comentou. É a questão da vaidade, da prepotência, do orgulho, né? De não se redimir, porque as pessoas não têm essa capacidade de se redimir daquilo que já tem. Elas acreditam que tudo que já conheceram é o final de tudo. E, na verdade, não é. E O Universo em Desencanto é um livro que traz esse desafio para o pensamento, para o pensador, seja científico, religioso ou filosófico. É um convite que eu mesmo faço para qualquer um, porque esse é o desafio do raciocínio para o pensamento. Se existe uma esfera, se existe um nível, uma escada mais elevada, o raciocínio ele está nessa escala mais elevada, até mesmo em forma de vibração. Então, a física quântica é uma demonstração simples disso daí, mas a cultura racional, a cultura do raciocínio, ela está baseada dentro desse conceito e também de um pré-conceito. Por quê? Porque ela adequa as informações aos tempos atuais e eleva isso em outros patamares mais elevados. Então é por isso que eu indico o livro Universo de Desencanto aí, ó, para o pessoal, qualquer um que queira realmente conhecer quem ele é e por que ele vive assim, ele vai encontrar essa resposta. Eu tenho um outro vídeo aqui que é muito top, cara. Eu acho que esse vídeo ele só vem a complementar aquilo que nós já estamos falando. E aí, o João vai dar uma palhinha sobre esse tema aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou colocar aqui, só para você sentir aí. Nós estamos assistindo isso a todo momento. Esse ano aí, nos Estados Unidos, Cadê o João? Viu aí, Deve João? ter dado algum problema técnico. Deve ter encostado lá. Vamos É. ver se ela aparece. Vamos ver. Já ele entra aí. Ô Sérgio, comenta pra nós aí esse vídeo, cara.
olha só, O que você achou disso daí? é muito impactante. É um monstro. É um monstro. Isso aí é um tornado de uma força que assusta qualquer humano. E para você ver como que a natureza quer dizer para o ser humano para viver em fraternidade, porque essa força e esse impacto todo violento é para dizer ao ser humano que o mundo Pessoal, precisa desculpa aí, de viu? Desculpa aí, se Sérgio. tornar um mundo melhor. Não pode continuar com a ambição que está. Se o mundo continuar com essa ambição que está, ela vai agir com essa força para tentar equilibrar, né? Equilibrar o ser humano. Oi? Mas você observou aí que nunca nos Estados Unidos teve uma quantidade maior e de forças maiores de tornados como teve esse ano. Verdade. Ou seja, o estrago foi maior, bilhões de dólares envolvidos aí, cidades destruídas, muitas pessoas mortas, e a gente sabe que é um bicho inteligente, porque ele tem vida e ele destrói vidas, né? E o que tem acontecido aí? Cada dia que passa, cada ano que passa, só vem aumentando o poder destrutivo desses tornados. E a advertência da natureza está dentro disso que você acabou de falar aí. Sabe? E só que o ser humano, por mais que ele esteja sofrendo as consequências, quando você apresenta para ele uma informação literária de um livro cultural como esse de Cultura Racional, ele muitas vezes ele sai deslizando, né? Ele não quer ter essa informação. E quanto mais ele renega esse direito, mais vítima dessa força brutal ele passa a ser. Correto? Você entendeu? Verdade, perfeito. Que é quase isso. É isso mesmo, Renato. É só para a gente comentando aqui da obra, né? Acho interessante também a gente salientar o seguinte: a obra, você não é pego de surpresa. A gente o autor vai proporcionando essas orientações, essas dicas, né? Tudo atualizadas, né? Bem abrangente, e é um conteúdo farto de informações, né? Então, com isso, você fica ligado no atual, né? Você, igual esses dois vídeos aí, né? A gente só fazendo uma base bem reflexiva, eles foi pego de surpresa, né? Tanto um quanto o outro, e só está aumentando mais, né? Essa proporção dessas hecatombes, né? Essa destruição está vindo em massa, né? Devido à falta de informações, mas essas informações têm que vir de onde, né? Acho que a gente tem que provocar aí o que está do outro lado da tela, né? A nossa intenção é essa, provocar o leigo. Nós somos estudantes, eu sou estudante, o Sérgio, o Renato, né? Fazendo esse convite aí de leitura do livro, da obra Universo e Encanto, que você vai ter uma condição favorável, né? Você não vai ser pego de surpresa. Você vai ficar atualizado. No mínimo, e a sua percepção vai melhorar, né? A sua percepção, sua observação, seu nível de consciência vai aumentar. Com certeza, como nós estamos aqui passando para vocês essa experiência nós temos tendo, né? E tivemos com a obra Universo e Encanto, através das caravanas, das leituras, né? Das divulgações, que é um trabalho muito farto, muito grandioso e muito bonito. Então, a natureza também está fazendo esse chamado para as pessoas também que se conhecerem, né? Pô, está acontecendo alguma coisa está acontecendo, não pode ser né? Não tem que ser dessa maneira, né? Não pode ser dessa maneira. Então, é um outro caminho, um olhar diferente, né? Uma visão com mais equilíbrio, né? Uma postura mais equilibrada, mais natural. Então, é o que a obra nos proporciona, né? Através dessa leitura, do conteúdo da obra Universo e Encanto.
E é isso, eu acho que tem a chamada, né? Estão sendo chamados, né? Essas hecatombes, como o Renato mesmo falou, igual o Serjão sempre, né, comentou aí, estão sendo cada vez com maiores frequências, né? E estão vindo mais destrutivas, né? Estão vindo com mais agressividade. Então, estão chamando a atenção, né? Agora, o cara tem que, o que está aí, né, quieto em casa, observando, e tem que começar a ter essa, poxa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa, não é o normal, né? Você tem que sair desse discurso, tudo é normal, né? Assim, não, você vê que no primeiro vídeo as pessoas estavam lá querendo bem, estão querendo, lutando por alguma coisa, e foi pego de surpresa, né? Outra, né, nessas cidades, outra, né, outro vídeo, ele mostra bem aí, ó, a fúria, né? A agressividade do tufão, do furacão. Poxa, se olhar é um estrondoso, cara. Isso aí é fenomenal. E vem para destruir, para matar. Então, assim, poxa, é mexer mesmo com o cara, com o leigo, né? Com o terráqueo. Olha, meu amigo, existe outra forma de ver o mundo, né? Então, vamos começar a observar. Esse que é a nossa intenção, né? Principalmente, né, na live e nas divulgações, é a obra Universo em Encanto, que ele vai proporcionar uma visão muito mais além do que você está aí, né? Seguindo aí essa programação toda. Então, saia da programação. Boa. Reprograme-se, né? Isso. Até já. Nós temos visto aí o seguinte, esse ano foi o ano das catástrofes. 2022 foi o ano que, cara, ou o cara não desperta para uma realidade do qual ele a todo momento ele é vítima, ele pode ser vítima a qualquer momento, qualquer um de nós, correto? Qualquer um de nós, mas quando você tem conhecimento do que está acontecendo, na minha visão, parece que a forma da gente se proteger, a forma da gente lidar com isso e entender isso é muito melhor do que quem nada conhece, de quem nega realmente tudo que está aí acontecendo. Então, quando você conhece, você tem pelo menos a capacidade de determinar como que você pode lidar com a situação. Então, veja bem, nós tivemos esse ano a questão da pandemia, né, o ano passado, esse ano, e provavelmente já tem uma nova cepa que está vindo lá da China, que está matando centenas de milhares de pessoas na China. Nós temos esses vulcões que estavam adormecidos, né, estão aí novamente em atividade e já estão aguardando o vulcão lá nos Estados Unidos, o maior vulcão do mundo, me parece que é Stanhead, não sei, é um sítio vulcânico que tem, que está prestes a explodir, e nós temos visto se tornar, e inconsequentemente vamos ver isso acontecendo com mais frequência. Então, é um chamado da própria mãe, é o chamado da mãe para acordar os filhos que estão dormindo. Mas acordar esses filhos para onde? Do quê? Acordá-los do quê? Não é não, Sérgio? Isso. Fala aí, acordá-los do quê? Para quê? Acordá-los, porque como toda a humanidade já sabe, de muitos milhares de anos, viemos apenas pensando, tentando melhorar o mundo com o pensamento, né, com as suas formas científicas. São importantes, contribuíram, mas não têm a solução. Nem as filosofias, nem as religiões não têm a solução para equilibrar a natureza e para equilibrar, para consertar a personalidade humana. Então, nenhuma religião consegue consertar a personalidade humana da ambição e da vaidade. Então, existe uma faculdade superior na mente do ser humano que ele desconhece.
que ele acha que sabe, que é o raciocínio, e ele acha que raciocina. Ele diz assim, raciocina aqui comigo. Você acha que eu estou certo? Eu estou fazendo assim, 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 assado. Estou certo? Tá certo. E ele acha que isso é o raciocínio, e não é. A faculdade que está adormecida, que ele precisa acordar, então ela está paralisada na glândula pineal, no cérebro, que tem que ser ativada, ela está adormecida. A energia elétrica do pensamento não consegue acordar essa glândula pineal, esse raciocínio. A energia magnética da imaginação não consegue fazer ela funcionar. Então, teve que vir um conhecimento do cosmos, através do universo, para o ser humano desenvolver esta faculdade superior, não é? Então, e é através de um conhecimento que ele não é uma religião, ele é como se fosse um código de leis naturais, como a Constituição brasileira é um código de lei que não é uma religião, que não é uma filosofia, e não é uma ciência, né? São as leis. Você tem o direito de ir, de vir, de estudar. Então, essa cultura, ela é uma lei do cosmos para equilibrar o ser humano, torná-lo mais fraterno, sem ambição, sem a vaidade, sem gananciar mais do que já tem. Como eu estava conversando antes, demos o exemplo, se todos ganhassem 10 mil reais nos padrões do Brasil, todos estariam muito bem, não é? Ninguém seria mais do que ninguém, não precisava ambicionar mais nada, todos dariam para estudar seus filhos, criar seus filhos, suas famílias, ter todo o conforto relativo à vida da matéria, não é? E sem ser campeão em cima dos outros, e sem ser o superior aos outros. E o governo seria um governo como que um irmão mais velho que criasse os outros irmãos, ajudasse os outros irmãos dentro de casa, sem ser superior a eles, sem se colocar como tal, não é? Então, nós teríamos um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, né? Então, o que seria... Oi. Deixa o Guerreiro falar, porque é bem próximo disso daí. Deixa ele concluir lá. Não, é isso mesmo, Sérgio. É isso mesmo, concordo aí com sua fala, né, o Renato. Perfeito. Vejo também que é um tratado, né, a obra Universo de Encanto é um tratado, né, um tratado transcendental, né, com outra forma de vida, uma visão mais abrangente, atual, né, mais consciente, né, racional, né, que é um alfabeto, ela traz um alfabeto diferenciado, né, porque já houve, né, vários tratados, né, no caminho, na nossa longa caminhada da humanidade, e chegou o tempo, né, da cultura racional, Universo de Encanto, para atualizar, porque nós chegamos numa situação hoje, como o próprio tema está ilustrando bem, o mal-estar da natureza. A natureza não está brincando, né? Ela não está brincando com ninguém, ela está jogando pesado com o ser humano, né? Nós perdemos o direito de viver. E as hecatombes estão aí, para quem quer ver, quem quer, mas está aí, ó. E as mortes estão sendo de milhares, né? Epidemia, né? Tufões, furacões, enchente, chuva torrencial, seca, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente da cultura tem que ilustrar bem que nós não somos contra nada, viu, gente? O Universo de Encanto, a cultura racional, a gente passa a entender que tudo tem suas necessidades, seu tempo, né? E tem também seus pontos que foram precisos, né? Só que, como a natureza, ela é um processo que está sempre em andamento, né? O devenir, como diz o nosso amigo lá, Pedro Baldi, um devenir, né? No livro dele, A Grande Síntese, bem
Então, está sendo em processo, né? Está sendo em processo, em andamento. Então, para a gente entender esse processo, a gente precisa conhecer a obra Universo e Encanto, para a gente ter né? Até saber posicionar, porque as coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo com todo mundo, né? Não é porque nós estamos aqui, não, nós somos hoje, é porque a gente passa a entender que tudo tem um processo. Não é que nós somos melhores do que o que está, né, o leigo, que está acontecendo, que esses caras estão falando, não, nós estamos comentando coisas atuais, coisa que está acontecendo atual. A natureza causando esses maus tratos todos com o ser humano, que está lá iludido, né, enfraquecido, encantado, mostrando lá, olha, você tem que sair dessa situação, você precisa sair dessa situação, né? E não está funcionando mais aquela programação que funcionava antes, né? Porque agora a regência agora é outra, né? É a cultura racional, o universo desencanto. É uma energia poderosa, né? E isso aí a gente vai assimilando através da obra Universo Desencanto, né? Da cultura racional. Então, são temas que tá aí para a gente poder conversar sobre eles, quando nós estamos conversando, e mostrar que as coisas não são normais. Não está aí acontecendo porque que tem que acontecer. Não é que não tem que acontecer, é porque nós entramos por um caminho totalmente errado. Nós tomamos rumos hoje, ambição, igual o Sérgio colocou bem, a vaidade, né? Tem pessoas passando fome, tem pessoas passando necessidades urgentes. Então, assim, não está brincadeira. Então, esse aí. E não e o livro vai te proporcionar para você não ser pego de surpresa. Não é que nós somos melhores que ninguém, é porque a gente passa a entender e ter uma visão mais abrangente, né? Você também começa a perceber que as coisas, né, o seu rumo, você começa a mudar a sua atitude, né? Você também começa a mudar, você começa a perceber, opa, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que ter um amor ao próximo, eu tenho que ter um respeito à natureza, eu tenho que ter um respeito maior com o vegetal, né? Com tudo, porque tudo faz parte de nós, né? E a natureza, ela vai te favorecendo, né? Você cria essa harmonia, né? Você cria um bem-estar, porque isso vai te proporcionando essas leituras, que você vai fazendo essa leitura através da obra. Opa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que procurar. Não é que é imposição, é que é uma coisa natural, né? Uma coisa natural, uma coisa bem fraternal. Mais abrangente, né? Ô, João, eu vou ser mais assim, mais específico para concluir isso também, né? Porque para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos ter que agilizar o processo aqui. E outro detalhe, tem um outro vídeo para a gente assistir e comentar aqui. Gostaria que vocês dessem o seu parecer também sobre esse vídeo, tá? Dá um parecer aí, né? De forma bem breve mesmo, para a gente acelerar o processo. Por quê? A gente sabe que o ser humano ele é muito acomodado, né? Então, quando estende demais, ele acaba se demorando demais, ele acaba até deixando de ser. Ele pode até assistir um filme de 3 horas. Mas um vídeo que fala tanta realidade, por mais que dure 40 minutos ou 1 hora, ele não quer assistir, cara. Né? É o que nós estamos comentando aqui. Então, eu vou rodar isso aqui. Isso aí é para a turma aí, para quem for visualizar, deixar aí um comentário. Se o pessoal quiser deixar um comentário, deixar alguma informação, preste atenção no movimento aqui. O maior número de queimadas para o mês de junho em 15 anos.
Foram mais de 2.500 focos de incêndio, o pior resultado para um mês de junho desde 2007. O balanço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que 64% das queimadas aconteceram no Mato Grosso, 21% no Pará. De janeiro a junho, ao todo, foram 7.500 focos na floresta amazônica, aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, a partir de agora, a floresta deve ser ainda mais atingida pelas chamas com a intensificação do verão amazônico. Alerta de desmatamento desde o início da série histórica em 2016. Na Amazônia ainda tem muita disponibilidade de terras públicas, então terra barata, e junto à falta de fiscalização e promessas de alteração nas leis de concessão de títulos de terra, faz com que também as pessoas avancem sobre essas terras que são públicas. Houve recorde de queimadas também no Cerrado, mais de 4.200 focos de incêndio. Decreto presidencial do uso do fogo no campo em todo o país por 120 dias, medida considerada insuficiente pelos ativistas. Se não existe ali um agente que está fiscalizando, identificando, punindo esses responsáveis, apenas um decreto não vai mudar a situação que nós enfrentamos hoje na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Questionado, o Ministério do Meio Ambiente disse que montou uma força-tarefa com mais de 6.000 brigadistas. Galera, só comentando aqui é o seguinte, eu peguei essa informação aí para a gente salientar bem que o negócio, o estrago está bem acelerado. Está feio, né? Nós temos aí um livro bem interessante, que é o livro... nós temos o 5º volume da obra Universo de Campo, mas nós temos o 5º volume da Réplica, que é um livro que fala sobre o reflorestamento mundial. A necessidade de reflorestar, né, para que a gente possa recuperar áreas devastadas, mas a importância de uma oxigenação mais pura para combater a poluição que está aí. E, automaticamente, isso vai fazer o quê? Vai promover, através de oxigênio mais puro, uma limpeza do ambiente e, automaticamente, a sustentabilidade do planeta. Mas, beleza. Só que isso é que o próprio pensamento não sustenta, como foi dito aí. O pensamento não tem força para sustentar algo que está no lugar. Ele tem que tirar aquilo do lugar, ele tem que destruir, ele tem que acabar com aquilo dali, né? Porque o pensamento não foi feito para acertar, ele foi feito para lapidar o pensador. Então, diante dessa recusa, nós temos muitas pessoas ainda no mundo, boas, que ainda têm uma importante influência no comportamento de muitas pessoas e também na intenção de promover o reflorestamento mundial. Mas, do outro lado, nós vemos aí que assistimos, né? E a cultura nacional, ela dá uma visão ecológica e sustentabilidade para o planeta, porque ela aproxima o homem da sua natureza. Ele dá a esse homem a importância dele conhecer essa natureza e saber o retorno, né, que a natureza, os benefícios que a natureza dá, e ele dá esse retorno para a natureza. Então é uma troca. Mas essa troca não está acontecendo com a maioria da população. Então, a leitura do livro prepara o ser humano para ter esse relacionamento direto com a natureza de forma consciente. Correto? Então, Correto. seja suscito aí, seja abrangente e rápido, Sérgio e João. Comentem. Comenta, pode falar, João. Renato, é aquilo ali, é o natural, né? É uma aproximação, o livro vai te aproximando do natural, da natureza, né? Do bem-estar, do cuidado com o outro, né? Do cuidado com o vegetal, com respeito com o vegetal, com o mineral, as várias formas de vida, né? O Universo de Encanto, ele vai te proporcionar esse momento. Então, viver mais naturalmente,
né? Ser menos agressivo com todos e com tudo, né? Então é isso, é essa que nós estamos aprendendo, né? Claro. Dentro da obra de Versos em Canto. E aí, Sérgio? É isso aí. Olha, vai, fala aí, João. Então, é o seguinte, o pensamento, ele parou de ser alimentado pela natureza, né? Então, os pensadores entraram numa era do fogo, numa era de salve-se quem puder e se puder. Então, é necessário agora restaurar o ser humano, que com a nova faculdade que ele tem, e que vai ser um prazer muito grande quando ele abrir essa faculdade. Não é? É como se você entrasse numa nova faculdade para estudar, é um novo curso, que é um curso do raciocínio, que ele é naturalmente fraterno, ele respeita as leis naturais, ele vai promover a arborização do planeta, a limpeza dos rios, né? E a limpeza do ar. Então, tudo vem do raciocínio. A solução está dentro da cabeça do ser humano, está dentro dele, não está fora. Então, e é através de um conhecimento de uma lei superior, porque o ser humano, ele precisa de ajuda, ele demonstrou que ele está se autodestruindo, ele precisa de ser ajudado. Então, o cosmo enviou o conhecimento através de uma cultura chamada cultura racional, que é uma lei cósmica natural, um conhecimento, não é? Então, todos têm que passar a conhecer, a ler, e naturalmente o raciocínio vai desenvolvendo, vai ocorrendo a fraternidade, e a fraternidade ela é saudável, ela é natural, ela não abusa, ela não passa dos limites, e a pessoa, e o mundo fica um mundo melhor, chegando ao paraíso racional, que é o que todos querem. Ou seja, é interessante que esse paraíso racional, ele passa a existir quando todos passam a concordar um com o outro. Né? Quando as pessoas passam a utilizar esse mecanismo que está inserido dentro da cabeça dele, que você salientou ali, que é a grande opinião, que é o raciocínio desenvolvido, que vai promover o homem a racionalização dos povos. Ou seja, um ser adequado, alinhado às linhas gerais da natureza, aonde a própria ordem natural, a natureza vai passar a ser a favor dele e não passar a destruir ele. Então, o homem inserido dentro desse nível cultural, ele passa a encontrar, né, ele passa a sentir que a mesma fome que você sente, o outro sente. A mesma sede que você sente, o outro também sente. Então, esse processo da irmandade, ela tem um cunho de responsabilidade social, mas ela começa quando o homem passa a se conhecer, né? Individual. Quando ele passa a se conhecer, aí ele desperta essa consciência cosmológica. Isso que é maravilhoso. Concorda, João? Com certeza. E assina embaixo. A obra Universos em Canto proporciona essa transformação, né? Essa mudança de hábito, de costume, né? De visão. Então, isso aí, igual o Sérgio comentou, né? Você também salientou bem, Renato, é um novo alfabeto, né? E nada como a gente ter uma visão do fabricante, né? Claro. O Universo em Canto, as instruções vieram aí, então aí um software, né? Com informações muito atualizadas. E você vai tornando um novo ser. É o que as religiões, né? Buda, Cristo comentava, né? A ressurreição, um novo ser, né? Uma transformação totalmente daquele ser que era totalmente ambicioso, vaidoso, ganancioso, para um ser mais apurado. Claro. É lógico que através da leitura, né? Das divulgações,
do querer mudar também, né? Não achar que não achar que é normal, para não ser pego de surpresa. Claro. Não Ô, acontecer João, assim, então aí. ô, João, como nós estamos concluindo, praticamente fechando aqui essa sabatina, essa sala de bate-papo, né? Eu tenho só mais um vídeo para mostrar, para a gente concluir a obra e mostrar, porque a gente não pode deixar de falar. E nós vamos concluir isso aqui em outro vídeo, tá? Porque o vídeo acaba ficando pequeno, cara. Acaba ficando pequeno. Mas nós vamos fechar aqui com mais uma fonte aqui. Ó, hoje nós temos na televisão aí essa geada que está caindo nos Estados Unidos, 40, batendo na porta de quase 50 graus negativos, né? Então, presta atenção no movimento. It's still coming down. Ô João, várias pessoas morreram dentro de seus carros lá nos Estados Unidos, porque houve uma geada que chegou de repente e não teve nem como o pessoal sair, cara. Então, até a espera de ajuda, então o pessoal morreu congelado dentro do carro, tá? No Japão, temperaturas assim, abaixo de zero. Europa, algumas partes. Estados Unidos, uma era glacial que nunca atingiu o nível que atingiu. E a gente não pode tratar isso com indiferença, cara. Ninguém aqui pode tratar isso com indiferença. E nessa hora a gente vê que as armas que a ciência tem não resolveram. As armas que a religião tem não resolveram. E por que não houve uma resposta do céu como uma resposta da ciência? Né? A cultura racional, o livro Universos de Encanto responde isso de forma formidável. O Sérgio até deixou bem evidente aí quando ele disse uma mudança de fase da natureza para atingir, né, as pessoas indistintamente de crença, fé e esperança. Atingir todos, porque nesse momento todos são iguais, ninguém perante a natureza é melhor do que ninguém. Então, é calor de matar, frio de matar, e tudo isso nós estamos assistindo aonde surge desses acontecimentos uma vontade popular e universal, porque todo mundo quer uma resposta. O porquê disso? E esse desafio que eu citei lá na frente, ele está em jogo aí, cara. O ateísmo não tem essa resposta. A religião não tem nem a ciência. Mas esse livro aqui, ó, essa cultura da natureza, ela tem resposta. Está aí, o livro, o Universo em Desencanto. Beleza, João? Não, Renato, é isso, a sua fala está muito bacana, e é isso mesmo. Eu vou refletir, a gente põe as pessoas para refletir o seguinte, que as mudanças que vão ocorrer à medida que você vai estudando a obra, né, que a gente fala da obra, porque a intenção é falar da obra, né? A gente está aqui para falar da obra Universos de Encanto. A mudança interna, né? Claro, falou tudo. É a mudança interna.
e a gente vai entender o externo, né? O que está acontecendo com o externo, né? Então, essa mudança, ela vai sendo interiorizada com bastante força, porque o que está acontecendo hoje, o externo, está mexendo com o interno, né? O ser humano não entende o que está acontecendo, né? Não tem que procurar entender e não é uma coisa assim que é uma coisa que vinha só para alguns grupos, está vindo para todos os grupos, né? Todas as classes sociais, níveis diferenciados. Então, a lapidação, o sofrimento, a morte está acontecendo, né? Acontece para todo mundo, né? Então, essa mudança interna, ela faz com que vai acontecer naturalmente. Aí você vai entendendo o externo, né? É um processo natural, né? A obra, ela vai te dando essa possibilidade de, de sabedoria, né? Você vai agir com sabedoria, agir com razão e vai entendendo, né? Tudo que está acontecendo. Entender de forma racional. Aí a pessoa precisa estudar para entender, né? O que o racional superior, o autor da obra, está nos dizendo, nos orientando. Claro, claro. Não é aquela coisa assim que você fala, pô, tá indiferente. Não, é racional, gente. É conhecimento racional. Claro. Não é do pensamento, igual o Sérgio colocou muito bem aí. Ó. Não é do pensamento nem da imaginação. Porque são duas fases, dois momentos, que teve um momento de evolução e de passagem. Agora é racional. Agora você tem que se conectar, né, com a leitura do Álvaro Oliveira Canto, e isso vai te proporcionando uma riqueza de detalhes, né? Como diz a física, uma árvore de possibilidades, né? Dentro da obra Universo de Canto, que você vai passando a ter uma visão humanitária, né? Ela aos poucos vai só aumentando, né? Vai se tornando natural e a forma vai se tornando racional. Isso é com o passar do tempo, né? É isso aí. A obra, né? Claro, claro. Oi. Ô Sérgio, conclua e depois nós vamos para a saideira, beleza? Despedir da galera. Beleza. Olha, aí está demonstrado que, igual o Nostradamus já previu, lá em 1503, 1566, que ele viveu nesse período, Santo Odílio e São João, São João, né? São João há 2000 anos atrás. Então, o Nostradamus, nos seus papiros, né, nas centúrias, ele coloca lá que depois que o mundo passar pelas hecatombes que tem que passar, virá então a redenção por meio da imunização racional, quando todos vão conhecer o significado deste grande ser, não é? E esse grande ser é uma concórdia, o raciocínio que traz a concórdia entre os seres humanos, uma vida agradável, uma vida de confiança, uma paz, né? E não há competição, não há brigas, não há discussões. Então, e ir largando o pensamento de lado, que o pensamento é a discórdia, ele causa as guerras, ele causa entrar na injustiça, ele é ambicioso, ele é egoísta, não é? Então, você vai para a concórdia. A concórdia é esse paraíso melhor, né? E essa redenção, e nós precisamos de estar nesse lugar agora. Bem dito, muito bom. Galera, eu vou fazer só uma consideração final. Tem um trecho do livro, que é o primeiro volume, tá? Ela reflete bem isso que nós estamos assistindo aí nesses vídeos aí e do dia a dia, observando que a questão da violência assustadora, né, da natureza sobre os seus feitos
Existem outras formas de violência que nós vamos abordar em vídeos posteriores aí. Então eu só vou ler uma nota aqui, o seguinte, que tem a ver com o que está acontecendo aí. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos praticados contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber porquê e nem para quê. E, embora inferior a tudo e a todos, quer se colocar com sua soberba por um ponto superior. E esse processo, esse momento de reflexão, é uma questão de exercício. Porque ninguém quer ser chamado de bicho. Ninguém. Mas o homem é um bicho. O maior predador, o maior destruidor. Porque ele está numa natureza que não é dele. Nós vivemos de favor no mundo que não é nosso. Por isso perdemos o direito de viver. Porque somos regidos e gerados por duas energias altamente destrutivas, que é a energia elétrica e magnética. E a mesma energia que nos fez nos destrói. E por isso perdemos o direito de viver. A solução está aí, dita aí por todos, que é desenvolver a parte divinal do cérebro, a glândula pineal na sua mais potencial força e poder que ela tem, do qual ninguém fala, nenhum canal no YouTube, ninguém comenta sobre isso. O que é a glândula pineal? No livro Universo de Desencanto vão entender de onde ela veio, por que ela aqui está, quem ela é e para onde ela vai. Beleza? Quer deixar mais alguma informação aí? Breve? Quem quer? É que leiam, né? Leia o livro. A mensagem nossa é essa aí, né, Sérgio? Beleza. Leia o livro das Encantos, né? É isso aí. Então, agradeço vocês pela participação aí, mais uma vez. Nós vamos ter um encontro posterior aí, de uma continuidade dessa hecatombe da natureza, tá? Já convido vocês aí para o próximo vídeo. E deixando aí o pessoal que está assistindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, tá? Porque aqui é uma sala de bate-papo, onde a gente sempre vai falar um pouco de tudo. Beleza, galera? Beleza. Um abraço. Prazer. Obrigado aí, Renato. Obrigado, Sérgio. Né? Bacana, desculpa aí, Renato. a gente teve um problema técnico, mas foi resolvido. A gente vai acertando os ponteiros com o tempo. Tá certíssimo. Um abraço aí pra vocês aí. Até mais. Um abraço. Um abração. Salve. Salve. Isso aí. Isso aí, amigo.